temos um corte do DCM que está viralizando sobre a mudança de postura do Lula em relação ao Congresso e à mídia, com meu amigo Viaro e com meu amigo Kiko Nogueira. Vamos lá. E aí entra a questão da escala 6x1, porque talvez é aquilo que mais representa essa briga do povo brasileiro, essa pauta que tira, inclusive, a possibilidade de mobilização das massas. A gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de fazer com que essa população reivindique uma vida mais digna, porque ele não tem nem tempo para isso, ele está sempre, absolutamente sempre, voltado para o seu trabalho. E aí a Genial Quest faz uma pesquisa dentro do parlamento, né, com os parlamentares, e mostra que 70% dos deputados são contrários ao fim da escala 6x1. Então, isso mostra que Lula está certo na forma com que conduz o seu discurso e que essa balela de que é nós contra eles é, na verdade, um medo dessa classe política, desse centrão, de que esse discurso pegue, que esse discurso acorde a população e faça com que todo mundo se volte novamente para as investigações e para as exposições do que eles fazem. É uma pesquisa que mostra de uma forma muito incisiva, porque embora tenha consultado um pouco mais de 1/3 dos deputados, mas isso com uma margem de erro baixíssima, porque é fácil tu analisar a partir dos partidos que fecham questão ou não fecham questão para ver qual é a orientação deles. Então, um pouco mais de 1/3 que traz quase que com exatidão que o Congresso, a sua grande maioria, é contra o povo. A sua grande maioria é de direita ou é do centrão. E ela é contra o povo. Então, o governo tem que começar a trabalhar também mais essa informação, trabalhar o resultado dessa pesquisa, o que mostra. Claro, tem uma curiosidade aí, né? 51% do Congresso não quer o Bolsonaro candidato, mas isso é eles que se acertem, porque é o centrão querendo largar a mão e pegar um candidato para si. Mas 70% contra, isso tinha que ser uma vergonha em qualquer lugar do mundo. O Congresso quer contra aliviar uma jornada de trabalho análogo à escravidão dentro de um país. São contra 70%. Quando a gente analisa os discursos deles, por exemplo, o Nicolas Ferreira já se pronunciou várias vezes contrário ao fim da escala 6x1, de forma pública, sem nenhum tipo de vergonha, dizendo que isso aí é querer prejudicar quem gera emprego, que isso vai, então, onerar quem vai ter que contratar mais para fazer jornadas de trabalho melhores. Ou seja, eles não têm nem vergonha de dizer que eles são contra dar um dia a mais de descanso para o povo. Então, o Lula está trazendo isso à tona de uma forma inteligente, sem bater de frente de uma forma definitiva, trabalhando de forma política como ninguém mais nesse país sabe fazer e deixando eles desnorteados. Vão tentar agora, de alguma forma, pautar um PL alternativo para anistia, para ver se consegue ainda essa queda de braço, e o Lula, com minoria parlamentar, consegue dar uma dor de cabeça gigantesca para eles, trazendo à tona quem é Hugo Mota aqui. Perfeito, Viado. É isso aí, é isso aí. Cara, como o Congresso tem medo do povo, né? Eles trabalham mesmo que nem ratos, né? Que não podem ser expostos. É uma turma que se acostumou a isso, a dar golpe de Estado, né? De um jeito que não seja sobre os holofotes. O Bolsonaro errou entre outras coisas por causa disso também, pela exposição, pela burrice, pela ignorância, a truculência. Não é um cara como o Temer, que sempre roubou sem ninguém perceber. Quando ele virou presidente, depois do golpe na Dilma, é que as pessoas se deram conta, olha, tinha um ladrão aqui durante 50 anos, ninguém olhou. Mas agora nós estamos expondo esses caras, e, repito, com uma campanha moralista, nesse sentido de ser contra a roubalheira. É bom que tenha essa pauta também. Não pode esquecer do problema da corrupção no Brasil dessa maneira, porque a Lava Jato acabou por transformar isso numa luta que a gente sabe contra a corrupção e a favor dos ladrões do outro lado, antipetistas. Mas está deixando o establishment tão sem chão que você vê na Globo News, que é uma voz do mercado e é uma extensão aí das classes dominantes do Brasil, ninguém está entendendo muito bem o que o governo está fazendo. Repito, um bom sinal. Essa é a denúncia do assim chamado sistema que o governo precisa voltar a fazer, precisa lembrar disso, de suas origens,
e como lembrou o Viaro aí, é a velha e boa luta de classes também, sendo recuperada pela esquerda brasileira, pelo governo Lula. Olha o que eu estou vendo é clima de palanque eleitoral. Isso é muito ruim. Não dá para... Clima de palanque eleitoral muito ruim. Cara, a gente vive em clima de palanque eleitoral o tempo todo. Não querem que o Lula faça o quê? Política. Se o Lula estiver fazendo política, ele está fazendo em clima de palanque eleitoral, viado? É de lascar, né? A direita faz sempre palanque eleitoral, o Bolsonaro só faz palanque eleitoral. O Lula não pode fazer palanque eleitoral. O Lula é político. Você está falando do quê? Política. Não pode. A coisa é política, diz o sujeito aqui. Não pode, Lula. Diga lá. Não é que é o medo, porque o Lula em palanque eleitoral é muito bom. Então. Essa questão. Exato. O Bolsonaro, no palanque eleitoral, só fala merda. Mas o Lula, quando faz palanque eleitoral, ele convence. É esse o problema. Vou ver. Você debater economia. Vou pular isso aqui só. Vamos ver o Kiko de novo. Mas a que preço isso está sendo feito? Ele fala, puta, acertamos na mosca, né? Esse homem está completamente perdido. Não sabe o que ele fala, repete a mesma ideia 300 vezes, e aí ele chega a essa conclusão aí, que a campanha está antecipada, sim, a campanha já começou, camarote, e que o Lula está aí se viabilizando, está conseguindo galvanizar a militância. O que ele espera? Que o Lula faça o quê com a militância, o Viaro? Fala assim, não quero a ajuda de vocês, parem de fazer vídeos imediatamente. Vamos todos nós, né, esperar o manual que o Camarote vai nos dar sobre como fazer campanha eleitoral. Só para coisa bonita mesmo, pessoal. É impressionante. É um traço da imprensa brasileira. Os editoriais do Estadão, essa matéria da Economist, o Camarote dando lição para como o governo, como o governante deve agir. São os maquiavéis do mundo bizarro. Eles não sabem porra nenhuma e ficam falando para o Lula que ele deve fazer assim, assim, assado. O cara é político há 50 anos, o melhor político do Brasil, mas segundo o Camarote, ele tem que fazer de outra maneira, porque o Camarote, sei lá, né, está tentando repetir o que os patrões dele também estão confusos, estão dizendo para ele. O resultado dessa desgraça, desse comentário, você não entende um capso, apenas o recado óbvio. O Lula acertou e incomodou os poderosos. Diga que agora vai incomodar mais ainda, porque o Jair está impedido de fazer campanha pelo médico por 30 dias. Né? Então, o Jair agora totalmente errado, não vai poder fazer essa oposição. Agora, eu quero fixar mais uma vez que com a importância de que seja trazido a público o percentual de deputados contrários ao fim da escala 6x1 e que isso daqui não seja esquecido. Isso aqui que eu vou colocar faz um ano, quando começa essa discussão, a fala deste vagabundo, desse Marco Feliciano. Olha isso aqui. Marco Feliciano, com a palavra, deputado. Senhor presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Parece que com excrescência, pessoalmente falando. Né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza. Trabalham até a exaustão. É inacreditável. Jesus, eu não tinha visto isso. Tem mais? Estava até a exaustão, ele continua depois ou não? Ele continua mais 20 segundos, eu posso botar aqui. Trabalho até a exaustão, Estados Unidos, Japão, o trabalho dignifica o homem, trabalha até a exaustão. Obrigado, Júlio Prado. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. O Kiko, essa parte final que ele fala, nós acreditamos que a forma de dar dignidade é dar trabalho. É impressionante como quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu analisei muito os discursos de parlamentares na Assembleia Geral
A Assembleia Geral era a Câmara dos Deputados, que ficava no Rio de Janeiro, à época. Muito bom. Os discursos dos deputados da Assembleia Geral era exatamente isso, só que era a segunda metade do século XIX. Era esses os discursos: não podemos libertar os escravizados porque eles precisam do apoio nosso com a senzala, com a comida. Vão fazer o que se nós libertarmos eles? Então, agora, eles só mudam, a direita só muda. Lembrando que na época existiam apenas 2 partidos, era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os abolicionistas eram os liberais e os conservadores eram os escravagistas. Esse era o discurso dos conservadores. Eles não mudam, eles chegam ao século XXI fazendo a mesma coisa. E quem era o veículo de imprensa que dava voz a esses conservadores? Um jornal... A Província de São Paulo. Um jornal recém-fundado chamado A Província de São Paulo, que depois mudou para o Estado de São Paulo. É isso aí, essa turma mesmo. E esse negócio aí do só o trabalho liberta, a gente sabe de onde vem também, né? Não é? Que discurso criminoso. Tá aqui, ó. Arbeit macht frei. Onde é que está isso aqui, professor Viara? Isso é Alemanha, né? Lá em Auschwitz. Só o trabalho liberta. Exatamente, aqui, em Auschwitz. É isso aí. Só o trabalho liberta. Essa turma toda aí que está querendo agora matar o trabalhador brasileiro, porque segundo o Marco Feliciano, se levar à exaustão, eles chegarão ao reino dos céus, né? Depois de deixar muito dízimo para eles, claro. Claro, era o que o padre Vieira fazia antes no Brasil Colônia, que dizia para os escravizados que eles não podiam ficar descontentes com as torturas da escravidão, porque tinha sido dado a eles o mesmo calvário de Cristo. Olha só. Perfeito. É horrível, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.